longe de imaginar o que tinha. O médico disse, não sabia como é que eu estava vivo, que num milhão do que acontece, o que me aconteceu a mim, escapa um com vida. E esse que escapa com vida fica a vegetar numa cama. Todos os dias no país morrem centenas de pessoas com AVC, acidente vascular cerebral. Há muitos os sintomas, mas aqui do Sr. Fernando, você teve uns sintomas diferentes e que quase lhe tiraram a vida. Sim, os sintomas inicialmente estava longe de pensar que seria um AVC. Tanto que os primeiros sintomas, quando estava a trabalhar, por casualidade estava a trabalhar ao pé de casa, ao pé da minha casa, estava a trabalhar na minha propriedade, a minha esposa estava em casa e eu fiquei quase sem visão, fiquei com a visão turva, quase sem visão e fui logo para casa. De forma muito espontânea, ou seja, estava tranquilo. Estava tranquilo, estava tudo normal. Depois, o primeiro passo, fomos ao médico de família, supôs que fosse uma enxaqueca ocular. Então ele fez uma carta e aconselhou-me a ir para o hospital de Faro, mas pronto, aquilo estava aproximado da hora do almoço, ele disse-me vá almoçar a casa e depois vá ao hospital com esta carta, dirige-se às urgências e vá com esta carta. Ou seja, teve um primeiro diagnóstico de algo que poderia ter, sim, seja uma enxaqueca ocular que poderia estar a afetar a visão. E mesmo já no hospital de Faro, qual foi o segundo encaminhamento que teve? Coincidiu com uma altura de muita afluência nas urgências, passei lá 6, 7 horas em espera, depois fui atendido para a oftalmologia, onde eles fizeram vários exames e não detectaram nada. Não sei como eles concluíram, ou por um prognóstico, eles concluíram que seria um problema de neurologia. Então eu procurei, quando fui marcar a consulta, procurei quando é que era a consulta. E a resposta foi quando, consoante a urgência que o doutor vir no seu caso, assim vai ser chamado. Isto foi numa quinta-feira. No sábado já senti-me um pouco fraco e no domingo à noite voltei a ter o mesmo sintoma da perda de visão. Ou seja, foram passando alguns dias após o primeiro transtorno, o primeiro problema, aquela primeira falta de visão. Sim, e no outro dia, na segunda-feira, levantei-me normalmente para ir trabalhar e a minha esposa aí percebeu-se que eu não estava normal, que pronto, a minha fala estava diferente, estava enrolada. Recorda-se de sentir isso? Não me recordo. E então ela aí levou-me para o hospital de Faro novamente. Isto foi de manhã. E passei o dia todo no hospital a fazer exames e tudo o que eles entenderam e só às 10h30 da noite é que eles me disseram você vai ter que ficar internado. E quando os médicos lhe dizem que realmente tem que ficar ali internado no hospital, consegue perceber, consegue entender que realmente o seu caso merece uma nova atenção, uma medida mais urgente? Percebeu o que é que tinha? Não, longe de imaginar o que tinha. Longe de imaginar. E pronto, os médicos, mesmo assim, até detectarem que o meu problema, que eles pronto, concluíram o que era, mas não com a gravidade que era, penso eu. Eu, ao ficar internado, fui diretamente para os cuidados intensivos e tive lá uma semana. Pronto, aí é que os sintomas foram-se agravando, perdi a fala, fisicamente perdi as forças físicas. Não sei se estava apanhado, se não sei, porque tentei escrever, como não conseguia falar, tentei escrever para comunicar com a minha esposa, mas não tinha sensibilidade para escrever. Estava consciente? Um pouco, tinha momentos que estava consciente, mas estava meio adormecido. O que é que tinha, afinal, Sr. Fernando? Pronto, eu tinha um AVC que o médico disse a uma cunhada minha que me foi visitar, acho que não foi a minha esposa, foi a minha cunhada, que disse não sabia como é que eu estava vivo, que num milhão do que acontece, o que me aconteceu a mim, escapa um com vida. E esse que escapa com vida fica a vegetar numa cama.
O próprio médico estava espantado com o facto de estar vivo e no estar bem. No estado em que estava, que não estava no estado que era para estar. Tive essa semana nos cuidados intensivos, tenho lembrança de alguns momentos, poucos, mas o AVC que eu tive, portanto, é um AVC que nós, para quem não sabe, eu não sabia, antes de ter o AVC ou antes dos próximos tempos não tinha a noção do que eram as carótidas. Nós temos 3 carótidas, que é a esquerda e a direita, e temos outra de trás, para fazer irrigação sanguínea. Do sangue, exato. E a esquerda ficou bloqueada, que rasgou, segundo o que eles dizem, rasgou por dentro, que isso é um caso muito raro acontecer, rasgou e criou tipo um tampão na carótida. Ou seja, não havia passagem de sangue aí nessa zona? Não, ficou sem passagem de sangue e ainda hoje essa carótida continua bloqueada, que não passa sangue por essa carótida. Tem a noção que perante esse diagnóstico, perante essa palavra do médico, ainda que o senhor já tenha conhecido Deus vivo, tenha essa fé poderosa, tem a noção que o facto de você estar vivo, ter sobrevivido e ser o caso positivo no meio de 1 milhão de pessoas, lembra-se e recorda-se que foi um milagre? Tem a noção disso? Eu até me emociono com isto, mas eu não tenho dúvidas. Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida que foi um milagre. Eu estar vivo, todos os dias agradeço a Deus por me ter dado esta nova vida. Eu não estava capaz de orar, não estava nada, mas a minha esposa lutou por si. Lutou. Pediu. Foi muito criticada pela família por não estar o dia inteiro ao meu lado, mas ela estava na igreja. Ela sabia o que estava a fazer, porque realmente somente a mão de Deus. Só a mão de Deus, pronto, a gente não pode cruzar os braços. Neste caso eu não estava a fazer nada, que não estava em condições disso. Você estava nas mãos de Deus, porque a sua situação era muito mais grave do que pudesse imaginar. Porque ainda que consciente, não se conseguia perceber o que é que se estava a acontecer à sua volta. Não tinha a mínima noção só depois, mais tarde, é que pronto, com o tempo passar do tempo é que eu tive a noção do que se tinha realmente passado comigo. Foram vários AVCs que no meio disto tudo fui 3 vezes ao hospital, a segunda vez ainda estive internado mais 3 semanas, mesmo para a medicina, pronto, e o neurologista que me acompanhou e que me continua a acompanhar, ele mesmo disse que não sabe como é que isso aconteceu, ele não fez nada de especial para eu estar assim e que não sabe. Isso é um caso que não tem explicação, a medicina não tem explicação para o resultado que eu tive. Ou seja, no meio disso tudo, e quem sofre com o AVC, há muitas mazelas que ficam, muita gente que fica com partes até do corpo paralisadas por muitos anos, são alvo de muita fisioterapia, de muito tratamento. Você, em 6 meses, conseguiu voltar ao ativo. Hoje é um homem saudável, está aqui connosco, está vivo, conseguiu ser mais um exemplo, mais um milagre de mais Jesus. Um milagre. Estou a fazer uma vida normal, eu trabalho na área da construção civil, subo andaimes, em cima de andaimes, subo escadas, subo escadotes, faço tudo e... Tem uma vida normal. Uma vida normal, é verdade. O seu caso é mais um exemplo que realmente não há prescrição para a fé, não há prescrição para a mão de Deus, para esta cura eterna, não é assim? Não tem limites, o poder de Deus na nossa vida não tem limites.